Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Nós aqui estamos em Florianópolis, numa bela manhã de quarta-feira, um pouquinho nublado, um pouquinho frio, fresco, mas tudo bem. Eu estou com os braços todos doídos, porque desde ontem eu mandei fazer um banner, sorria, você está na Engarrafanópolis, e tenho percorrido, fazendo minha caminhada diária, e também aproveitando, em cada volta eu entro no meio do trânsito, naquele trânsito parado, com aquela faixa que vocês podem ver no meu perfil do Facebook, dizendo: sorria, você está na Engarrafanópolis. É uma forma muito agradável, roubei um monte de sorrisos, tive um monte de aprovações, isso é muito bacana, isso prova que a gente pode fazer um protesto saudável, um protesto alegre e que tenha a adesão das pessoas quando é inteligente. Muito bem. Então, mais uma vez, espero que estejam todos bem, e dando um bom dia para Lisa, para Regina Eurico, para Rosângela, Cacilda, Pablo Augusto, Rony Bump, Minoro de Belo Horizonte, Jonathan, André, Diego, Márcia Carvalho, que reclamou do gelo no Rio Grande, né? Giovana, Santa Catarina, o Círios, que esteve aqui conosco ontem, está hoje virtualmente, e o Valcir, por enquanto. Isso aí, eu acho que o exemplo que eu dei, eu não quero promoção pessoal, eu quero ajudar a minha cidade, eu acho que todo mundo poderia fazer isso. Não adianta ficar fechando o trânsito, fazendo bagunça, você tem que fazer algum protesto inteligente. Então você pensa, se você não tem criatividade, peça para alguém criar para você, alguma coisa assim, faça um protesto inteligente, para ver se comove as autoridades, né? Se é que essas autoridades se comovem com alguma coisa, porque eles não andam de carro, eles não andam de trânsito, não ficam no meio do trânsito, e se querem se locomover no trânsito, vão com bateria, a bateria que abre caminho, essas coisas, assim qualquer um trafega, né? Mas tudo bem, não é o caso aqui. Mas o que eu contei isso para vocês, para mostrar que cada cidadão pode fazer o seu protesto de forma inteligente, ok? Então tá. A Cleonice diz que não sabe como entra na sala, né? Então, Cleonice, ouça aí, deixa eu escrever para ela aí. Isso acontece, né? Esses brancos dão muitas vezes na cabeça da gente, então vamos lá. Então, depois de cumprimentar todo mundo, eu quero, ontem à noite, assim, depois que eu voltei ontem, há 15 anos eu pratico toda terça-feira um esporte de mesa, que é sinuca, a gente brinca na casa de amigos, e eu cheguei tarde, por volta das 10h30 da noite, e não tinha ainda o tema de hoje. Aí, quando eu sentei no computador, aí ele se apresentou, e eu falei: agora que ele se apresentou, como é que eu faço a chamada, né, para falar sobre esse tema? Então, aí, usando a criatividade, a gente saiu, isso aí que vocês leram, alucinando a consciência. Bom dia, Clarice, viu como é que você conseguiu? Hoje muita gente escreve pra gente, pra mim principalmente, né, no Facebook, e-mails, tudo, sugerindo temas para o programa Vida Inteligente. Vocês não fazem ideia, como eu já disse, nós temos temas até para o ano 3015, né? Século 22, e tanta sugestão, mas todas as sugestões são tratadas com carinho, ficam lá registradas, eu tenho uma relação, e um dia pode pintar que o tema que se apresente seja o da sua sugestão. E um dos temas que as pessoas mais pedem, entre tantos outros, né? Eles querem que a gente fale sobre homossexualismo, e nós não vamos falar sobre homossexualismo, que é uma coisa toda pessoal, envolve uma série de outras coisas que não podem ser discutidas aqui, e não é importante a gente falar sobre isso, né? Cada um sabe de si. E também a questão que muitas vezes me pede é sobre os chás ou as plantas ditas de poder, né? As plantas alucinógenas, que dizem não serem alucinógenas, tanto é que são liberadas pela Polícia Federal, pelo Departamento de Entorpecentes, para serem usadas em rituais religiosos. Está bem claro na autorização. Ok? E a questão hoje que nós vamos debater aqui é: vale a pena
a gente usar de artifícios para abrir a consciência? Vale a pena a gente usar de artifícios para acessar coisas que a gente não acessa em estado normal de vigília? Cada um sabe de si, cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que bem entende. Este que vos fala, sempre fui avesso a qualquer tipo ou de droga ou também desse tipo de, como eu posso dizer, de bengala, vamos chamar de bengala, né? Mas uns 15 anos atrás, por aí, eu fui convidado pela então minha vice-presidente da SOSEX, Sociedade de Estudos Extraterrestres, que eu fundei e presido há 21 anos. Eu fui tomar ayahuasca numa comunidade chamada União do Vegetal. Bom dia, Lígia, bem-vinda. União do Vegetal. Então é interessante, fui lá, esperei um monte de tempo, quase 2 anos, aí era um dia que se podia ir, aí eu fui, tomei aquele chá, não vomitei, né? Então a maioria tudo vomita, e aí começam a se cantar os hinos, e você entra na que eles dizem, que chamam de borracheira, né? Borracheira, que você fica meio zureta, meio em transe, meio sei lá o que, cada um define de si, né? E na União do Vegetal a duração do ritual é apenas 4 horas. Depois de 4 horas, o mestre que dirige aquilo lá, ele corta o seu barato. Não sei como é que ele faz isso, mas tudo bem. Ou então dá aquela quantidade de chá, dura 4 horas, não sei. Bem, eu tive uma visão nessa primeira vez, uma visão que eu não esqueço, e perguntei para o mestre lá, na ocasião tem que chamar de mestre lá, né? E qual era o significado daquilo. Ele me enrolou e não me disse nada. Disse e não disse nada. Tudo bem, fiquei com isso aí. Fui lá uma segunda vez, tomei de novo, não vi absolutamente nada, fiquei com uma baita enxaqueca depois, dor de cabeça, também não vomitei, e acabou a minha participação na União do Vegetal. Anos depois, eu fui convidado para ir na comunidade do Santo Daime aqui em Florianópolis, na Vargem Grande, um local agradabilíssimo, onde eu fui submetido a uma entrevista antes, que é uma pesquisa, seu estado de saúde, se você tem alguma doença, um negócio sério. Tudo bem. Chegou no dia, tem o dia dos neófitos, tem o dia que começam aqueles que nunca tomaram, né? E eu fui fazer essa experiência. Mas por que eu fui fazer essa experiência? Primeiro, por ter estudado antes e ter visto que aquilo não criava dependência nem coisa nenhuma. Que durante toda a minha vida, toda a minha juventude, toda a minha infância, apesar de ter amigos, de viver no meio de alguns deles, que a gente se relacionava tudo ali, eles consumidores de LSD, de maconha e de outras coisas, né, de outras drogas, eu jamais experimentei. E vou dizer por que eu jamais experimentei. Por medo, porque eu tinha medo de experimentar um treco daquele e não poder sair mais daquilo, né? E graças a mim, graças à minha cabeça, jamais experimentei coisa alguma. Bom, estou contando a experiência então aqui sobre um chá de poder, que é de ervas do poder, né? Ayahuasca, mariri, e onde, olha, outro não vem agora na cabeça, não tem problema, que chama-se ayahuasca, né? São dois, uma planta e um cipó. Nas vezes que eu estive, então, eu experienciei uma coisa que eu quero aqui dizer, né? E isso eu tenho que registrar, porque eu tenho que ser honesto comigo mesmo primeiro e depois com vocês, né? Nessa comunidade de Santo Daime que eu frequentei, fui 4 vezes aqui em Florianópolis e não vi absolutamente nada. Na minha borracheira não tive nenhuma ânsia, não aconteceu nada comigo. Eu via coisas psicodélicas, né? Fiquei muito alterado, vamos dizer assim, né? E agora,
aquela tal de força que as pessoas falam, eu senti essa força. E essa força, eu jamais experienciei uma coisa igual. O que é essa força aqui? Primeiro, são os hinos cantados, o chocalho lá que fica com aqueles hinos. Nossa, aquilo lá dá uma liga que você não faz ideia. Bom, a força que eu senti era uma energia tão forte, mas uma energia de amor puro. Amor puro. Eu queria sair abraçando todo mundo, vontade de beijar todo mundo, vontade de beijar. Nossa, um amor assim. Olha, eu não sei explicar aquele negócio. E olha que eu sou fresco, eu sou duro nesses negócios aí, rapaz. Frescura comigo não tem, eu só expresso aquilo que eu sinto mesmo. Então foi uma coisa inesquecível. E eu queria registrar. Bom, passadas essas 6 experiências, não tendo acontecido absolutamente nada, para mim, para o Eustáquio, né, cada um tem a sua experiência, eu também nunca mais pus os pés lá e acabou a minha experiência, né? Então a minha pergunta é, agora, vale a pena a gente fazer uso? Estou falando só a nível de abertura de consciência, não estou falando de fuga, não estou falando de outras questões, estou falando de abertura de consciência. Tem muita gente que para abrir a consciência faz de tudo, vende a alma. Puxa vida, tem que desligar aqui, ninguém sabe aqui do programa, então tá bom. Então faz de tudo, isso é um perigo, Você já teve alguma experiência desse tipo? Você pagaria um preço não lícito, digamos assim, para abrir sua consciência? Você já pensou no seguinte também? Eu já vou entrar aqui, senão eu vou me perder toda aqui. Ontem já reclamaram também que eu não respondi. Porque imagine que eu tivesse tido experiências, ou visto vida passada, ou visto alguma coisa futura, não sei o que, nessas borracheiras que eu fiz com a ayahuasca, né? Será que depois as pessoas só conseguem ter esses acessos, só conseguem ter esses níveis de consciência fazendo uso de alguma muleta? Que graça tem você fazer isso? Eu acho... cada um sabe de si, da sua cabeça. Eu acho que tem validade você usar uma muleta durante determinado tempo para se alcançar algum objetivo ou para se manter em pé, alguma coisa assim. Mas depois que você conseguiu se manter em pé, joga essa muleta fora. Não tenha mais dependência. Essa experiência que eu contei para vocês foi boa para mim? Não sei. Valeu só por essa tal de força que eu experienciei, que aquilo era... Eu posso definir aquilo como amor incondicional puro. Puxa vida, amor incondicional puro. É uma coisa muito louca, uma coisa muito maravilhosa. E você viver naquele estado de ser deve ser maravilhoso. Né? Não interessa porque você ama tudo, você não vê nada de errado. É uma maravilha. É uma maravilha. Agora, nunca mais eu senti a mesma coisa sem ter tomado nada. E aí, essa que é a validade que eu pergunto. Vale a pena? Deixa eu entrar um pouquinho na sala. Desculpem eu ter falado tanto, né? Mas eu tinha que contar a minha experiência, né? Vamos lá. Isso aqui, vamos começar por aqui. Vamos ver. Bom, Lisa, hoje eu vou ficar calada. Sou bem pé no chão. Nunca fiz uso de nenhum tipo de droga, só cigarro. Mas já parei a tempo. Eu também. Fumei durante muito tempo cigarro comum, né? Bem dito. Pablo Augusto, gente, dá um stop. Deixa o Grego ler o que a gente escreveu. Isso aí, muito bom. Você tinha escrito alguma coisa, Pablo? Se você escreveu, me repete, por favor. Lisa, medo e respeito, né, Grego? Porque a gente sabe o que é bom. Sabe sim, mas até aí, né? Na hora do vamos ver, qualquer um faz a besteira. Minor, Grego, quando tomei também não senti nada, não passei mal, apenas senti vários cheiros, só isso. Ótimo, é individual esse negócio, né? Minha mãe tem um livro editado a respeito, a Cleonice diz, inclusive fala do que você se refere, Lisa. Valcir, como experiência é válido na minha opinião.
Lisa, se não fosse bom, o mundo não estava desse jeito. Cleonice, criam o bom para o mal, beneficia a alguns. Alexandre, bom dia, bem-vindo. Angel, bom dia, bem-vinda também. Lisa, eu vou no Machado mesmo para abrir a consciência. Tudo bem. O Machado a gente vai batendo a cabeça todo dia aqui para abrir, né? Regina Eurico, eu acho que não existe fórmula mágica para abrir a consciência, é só com estudo e esforço. E o Pablo diz que tem a pílula do Matrix. Essa que não se identificou, Rony Bump aqui, para aprender a sentir os intervalos dos pensamentos da mente somente com a meditação. Então para a gente aquietar a mente, uma vez aqui eu abordei Bom dia, Marcos. Certa vez aqui, eu vou ter que desligar o telefone. Certa vez eu conversei com uma pessoa que consumia cannabis sativa, a popular maconha. E eu perguntei para essa pessoa aí, por que você fuma? Aí ele me disse que, puxa vida, hein, que insistência. Aí ele me disse, olha, quando eu fumo, eu também tinha perguntado para ele, mas você fuma? Você não tem os olhos vermelhos? Ele falou, não, quem tem olho vermelho não sabe fumar. O que é? Tá, não importa. Por que você fuma? E ele é tatuador. Era tatuador, né? Faz anos. Ele falou, olha, quando eu fumo a erva proibida lá, eu tenho uma criatividade que eu não tenho em estado de vigília normal. A minha criatividade aumenta de uma forma fabulosa. Legal, e o cara é artista e ele faz uso, ele acha que não fazia mal para ele, sei lá se faz mal ou não, e ele trabalhava, ampliava o seu nível de consciência com isso. A gente tem visto, eu acho que é por isso que as pessoas se incentivam com essas coisas, a gente tem visto muita gente fazendo uso destas coisas. Agora vou ter que desligar porque vai ter insistência assim na Grécia, hein? E as pessoas insistem realmente em fazer esse tipo de uso por diversas razões, né? Uns fazem por fuga, outros fazem por necessidade, outros fazem para abrir a consciência. Mas abrir a consciência, vale a pena eu depender de alguma coisa para ficar abrindo a consciência? É a mesma coisa do que alguém falar para mim alguma coisa em termos de evidência, que eu vou visitar alguém, aí eu não faço mais nada na minha vida sem consultar essa pessoa. Então eu acho que absolutamente não vale a pena você ser escravo de alguma coisa. É a minha opinião, não sei qual é de vocês, né? Então tá. Deixa eu ver o que estava passando aqui. Vocês me desculpem se eu não responder alguma coisa. Vamos lá. Aqui, vamos no Machado. Aí ficamos com o Pablo, a pílula do Matrix. Cleonice, que era uma Pablo. Cacilda, dentro do que conheço, certos artifícios podem até abrir a consciência, mas podem abrir outros planos. E aí você vai ter que se virar com o que atraiu. Exatamente é o que nós temos falado há dois programas aí sobre o astral, né, com o Jorge. E que não vamos, aproveito para informar que nesta quinta-feira não vamos dar continuidade pela impossibilidade do Jorge vir. Ele tem compromissos. Nós vamos mais para frente, vamos ver o que nós vamos fazer a parte 3, a parte final do astral. Então amanhã, no Vida Inteligente, não teremos o astral. Vamos ver o que nós vamos ter, que ainda não está definido. O Alexandre diz que dependência nunca é o caminho, sem bengala, está tudo dentro. Mas a gente tem que, cada um. O Pablo Augusto diz que não pode acreditar que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é a favor da legalização da maconha e outras drogas. Essa questão da dependência, a gente não pode, Alexandre, a gente não, acho que cada um tem as suas razões para fazer as coisas, né? Eu não posso dizer que uma pessoa tem que largar bengala se ela não tem condições de largar bengala, se ela psicologicamente não está bem, se ela não busca ajuda. Então, cada um sabe de si. O que é bom para mim, o que é bom para os outros é relativo.
Com o tempo na meditação, a Ronnie Bump diz, muda o nome, clica em cima do seu nome e bota o seu nome em cima. Com o tempo na meditação, você sente seu corpo borbulhando amor. Aliás, nem sei o que acontece, pois não sentimos nem o corpo nem a mente, como diz o Osho. Bacana! Eu não consigo fazer isso, por enquanto. E eu tenho, e eu acho bacana quem pode, viu? Então você é uma felizarda ou um felizardo, porque eu não sei se é homem ou mulher. Ficar em meditação, em estado de meditação, deve ser maravilhoso mesmo. Valcir, os caminhos são diferentes e o objetivo é o mesmo, pode ser o mesmo. Diz que é puro amor. Pablo Augusto, maconha, santo daime, isso é coisa de índio. Ele sabe usar isso para a consciência. Ah, bom, isso é verdade. Os caras eles sabem fazer isso e eles usam isso para acessar o plano astral deles lá, né? Mas também eu não acho, quer dizer, muita gente faz isso. Tem a gente, aquela agora, por exemplo, dá um tempo aqui, ó, não escreve aqui para eu poder falar. Agora mesmo proibiram, não sei o que vocês conhecem, esqueci o nome agora, aqueles furinhos que você faz no braço e você passa o veneno do sapo. Como é que é? Não sei como é que é o nome, puxa vida. Que é dos índios, né? E você passa aquele veneno e aquele veneno te dá um calorão danado e você... Nossa, o veneno é fortíssimo, né? Do sapo. E aquilo dizem que melhora o seu sistema imunológico de uma forma incrível. Mas isso é feito por quem conhece e tal. E muita gente tem feito isso adoidado. E agora foi proibido, me parece, essa prática. Descobriram alguma coisa que é além de perigosa. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Tá. Engraçado, diz a Lisa, tenho necessidade de ter controle total da minha vida ou situação. Estou sempre no comando. Isso é muito bom. Eu vou contar uma experiência para vocês, tá? Já. O Pablo Augusto disse que conheceu um índio que entende mais do universo do que a KPB, Blavatsky. Lígia, tá. Lisa, por isso que a droga não me atrai. Alexandre, a meditação não tem limites. Conseguimos atingir estados mais prazerosos do que qualquer droga. Tá aí, mas só pode dizer isso quem experienciou isso, né? Se você, Alexandre, com a meditação conseguiu isso aí, você pode falar mesmo. É a chave da cura. É Cambô, Alexandre, isso aí, cara. Boa, bacana, é o Cambô, exatamente. Veneno de sapo. Aumenta a resistência, tá vendo? É isso aí. Sapo Cambô. O Agite está aqui, bom dia, Agite. E o Agite diz o seguinte: se houver uma condução espiritual, você pode acessar tudo que você acessa com essas substâncias. Mas a questão é por que você vai acessar e por que mestres vão te levar. Precisa ter uma razão de trabalho, porque senão não tem importância suficiente. E como a gente sabe que não existe mestre externo nenhum, quem é que você vai encontrar? Você vai encontrar gente que foi criada pelas mentes, formas de pensamento. E tudo aquilo que você criar também, né? Certa vez, na minha infância, na minha juventude, entre adolescência e juventude, nós guardamos, os amigos mandaram eu guardar na minha casa 1 litro de conhaque Dreia. Eu guardei. Vamos beber qualquer dia, tá bom. Aí um dia eles falaram: Grego, vai lá na tua casa e pega o conhaque. Eu não sei por que cargas d'água. Eu fui em casa, peguei o conhaque, fui pra rua, eles estavam me esperando, abri o conhaque e saí correndo com o conhaque na boca. Saí correndo a quadra, que era lá no Paraíso, em São Paulo. Quando os meus amigos foram atrás, claro, para me pegar, quando eles me pegaram no meio da quadra de cima, eu tinha tomado cerca de meio litro daquele conhaque. Nossa, loucura, nunca bebi, não tenho, até hoje eu não bebo, não gosto de bebida. Se eu gostasse eu bebia. Gente, eu fiquei completamente doido. Eu me lembro, isso é uma experiência que eu tenho que passar, talvez alguém tenha passado isso com outra coisa. Eu me lembro que a minha doidice foi de imediato, né? Talvez pela ingestão rápida daquele conhaque, álcool, tudo. O interessante é que eu falava tanta besteira, falava tanta baboseira, mas por trás de tudo aquilo que eu falava, eu estava totalmente consciente como estou aqui falando com vocês. Então, eu estava num estado tão ruim
mas eu não tinha controle nenhum. Eu estava por trás daquilo. Não sei se vocês conseguem me entender. Então, em vez de dizer, pelo amor de Deus, me leva para casa, me leva para um pronto-socorro para tomar alguma coisa, eu balbuciava, minha boca balbuciava besteira, outras coisas. Mas o interessante é que por trás de todo aquele estado de embriaguez que eu estava totalmente lúcido. É uma experiência que eu jamais vou esquecer também. Então, por que isso aí valeu para mim? Para mostrar até o que o pessoal falou aqui na sala, aqui, o que adianta eu estar, e o que adianta, o que eu acessei naquele dia? Devo ter acessado um monte de, sei lá, de coisa ruim que estava lá no entorno, e alguém deve ter bebido por mim, não tenha dúvida. E bebeu por mim e se aproveitou lá para falar através de mim uma série de coisas. Então, qual é a validade disso? Eu usei naquele dia uma brincadeira estúpida, tomar o conhaque. As outras pessoas tomam outras coisas. Um amigo meu, que é psicólogo, me contou a experiência. Ele experimentou tudo quanto é tipo de drogas, não é dependente hoje de nenhuma, fez isso na sua adolescência. Disse que ficou louco uma vez, ficou 3 dias, não sabe o que aconteceu, subiu 3 dias, porque ele tomou um vidrinho de Bentil inteiro. Bentil é aquela coisa que a gente dá para as crianças, para os nenês, para fazer a dorzinha de barriga. Ele ficou louco. Diz que, nossa, queria voar, queria fazer todas essas coisas. Então, o que a gente vê é real? Não é. É alucinógeno, a gente alucina. O que a gente vê no astral é real? Não sei. É aquilo que a tua mente cria, é aquele no step no degrau que você acessa, que nós vamos falar na próxima oportunidade, quando o Jorge estiver no Vida Inteligente, falar sobre os níveis do astral. Então é um troço hiper perigoso. Eu prefiro não ter acesso a absolutamente nada e estar aqui consciente conversando com vocês, do que usar de subterfúgios, de usar de coisas, não posso dizer proibidas, né? Cada um sabe de si. Usar alternativas, muletas não naturais para atingir esses pseudo-estados de consciência. Bom, vamos voltar. E olha, boa, então já falaram aqui. Tá. Vamos descer aqui, do Agite. Mas Alexandre diz, mas é um perigo se jogar no astral com o chá. O Jorge diz que é descer a ladeira sem freio. Sabe-se lá quem trazemos no astral denso conosco depois. A polêmica é questão. A questão da ayahuasca, não falei mal da ayahuasca em momento algum. Se alguém achar que eu falei, não falei. Só estou falando como instrumento de amigos meus que foram lá, viram coisas maravilhosas. Tem até aquele disco voador, isso aqui, mas é experiência pessoal. Cada um sabe de si. Eu estou contando a experiência e a pergunta é se vale a pena. Não estamos detonando e nem falando mal de nenhuma atividade, nem do Cambô, nem da ayahuasca, nem das comunidades da União do Vegetal, Santo Daime, nem da cannabis sativa, nem de qualquer coisa. Qualquer um sabe o que faz da sua vida. Nós estamos discutindo como acessar nível de consciência sem usar absolutamente nada. E como disse o Jorge, chamar a cobra, mas depois dê conta dela. Alexandre diz que o trabalho da vida é constante e individual. Na minha humilde opinião, ele diz também, a ayahuasca é divina sim, tem grande ajuda nos trabalhos. Ótimo! Estou falando que eu senti a força que eu nunca vi em outro lugar. Mas não faço apologia, creio que tem que estar preparado para mexer com a glândula pineal, sem dúvida, senão o cara fica parafuseta. Vai lá. Por isso que lá tem questionário, alguém te faz entrevista, essas coisas todas. Não, o Agite, essa pergunta que você está fazendo, na sua opinião, Alexandre, qual é a diferença de ayahuasca e o daime? Existe? Uma é melhor que a outra? Não. A ayahuasca é o santo daime. A ayahuasca é o nome do chá, o Agite. O santo daime é o nome da comunidade. Mestre Sebastião, acho que é isso. Pablo Augusto diz que pior que essas drogas é a água que a gente bebe, que é cheia de flúor, lítio, e fica todo mundo numa legal. Controle de massas. Bom, isso aqui, por que tem tanta doença hoje? Exatamente porque hoje quase nada é natural, né? Conservante, sementes mexidas,
e aromatizantes e não sei o que, e nós estamos estamos nos acabando através da boca. A nossa alimentação é que está causando os cânceres e essas coisas, fora o ar que a gente respira, né? Pablo Augusto, te impede de ter um grau a mais de consciência. André, ou ela se iludiu, hoje eu acho que é ilusão, minha opinião. Acredito em abertura de consciência de outra maneira. O Ops foi para corrigir, tá? Não sei a diferença. Alexandre, não sei a diferença. A diferença não tem a diferença. Santo Daime é o nome da doutrina, vamos dizer assim, do grupo. E a ayahuasca é o chá que as pessoas que fazem, como é que é? O mariri, como é que é o nome do outro? Puxa vida. Mariri e mais uma, são duas ervas que fazem a ayahuasca, ela é constituída, tem o beneficiamento, eles cantam, é uma série, um ritual até bonito, eu já assisti. Tá, estão falando de dupla sertaneja aqui, o grego vai ficar doidão, já estou fora aqui, tudo tá, já estão falando internamente. Bem, alguém me ajuda aí, que eu não gosto de ficar sem saber os nomes aqui. Mariri e o que? Como é que é? Puxa vida. O nome da ayahuasca, ela se constituída por... Puxa vida, vou ter que consultar aqui o nosso amigo para responder. Eu quero falar o nome das duas aqui. Tá. Ninguém me falou aqui, né? Já vi que teve gente que já tomou o Santo Daime, não fala o nome das ervas. Cadê? Deixa eu achar aqui, tenham paciência, tá? É bom que a gente tem todos esses recursos para a gente ver. É produzida... Não, mas aí eles não usam, eles estão falando nome científico, caramba. Puxa vida. Bom, tá, ninguém vai falar, deixa, não vou ficar perdendo tempo aqui. Bom, então Giovana de Santa Catarina, bom dia para você. E pena que você não deu sua opinião, né? Tá saindo, mas tudo bem. Tenha um bom dia, fique bem. E eu quero saber agora, vocês podem... Nós estamos aqui, não tem polícia aqui no meio, isso aqui é de cada um também, ninguém... Algum de vocês, através de alguma droga ou de algum chá de poder, teve alguma experiência que trouxe algum benefício para você? É isso que eu quero que vocês me respondam na sala aqui. Valeu a pena eu ter passado pela Santo Daime, pela União do Vegetal e pela ayahuasca, exatamente para sentir aquela força que eu espero sentir outras vezes, ou outra vez, sem fazer uso de nenhum artifício, né? E tenho que reiterar também que aqueles hinos, fui 4 vezes apenas, aqueles hinos entoados nos rituais, nas celebrações, são inesquecíveis. É uma coisa muito... O André disse que já teve e não valeu a pena, só ilusão. Você tem consciência que foi ilusão, né? Então tá bom, isso é bacana. Não cheguei ao entendimento de nada, diz o André. Quem mais aqui? Opa, deixa eu ver aqui. A Roneban, que não se identifica de jeito nenhum, né? Cuidemos do nosso jardim todos os dias com boas leituras, boa música, meditações diárias. Vigiemos nossas palavras, atos e pensamentos e não... Eu não dou bronca de quem? E não precisaremos de alucinógeno nenhum. Com certeza. Eu estive no Peru também, estive na Bolívia e não tomei absolutamente nada. Até aquele chá de coca eu tomei, mas é para não sentir absolutamente nada, é um chá normal e é para você conseguir resistir à altitude, né? Newton, bom dia. Newton, deck para quem que eu dei bronca, Newton? Vamos lá. Chá tem a partir do... Isso, cipó mariri e chacrona. Caramba, Lígia. Pô, até que enfim, chacrona que eu queria lembrar. Mariri e chacrona. Pô, tá na cabeça, eu não sei por que não aparecia. Isso aí. Muito bom, obrigado, Lígia. Cacilda, ainda não passei por essa experiência, não sei se farei algum dia.
Alexandre, a pessoa pode tomar o chá e se perder no astral e se iludir. Porém, para quem tem o preparo e quer tirar alguns véus de Maia e ele é inconsciente, é bom sim. Eu acredito, claro. Eu disse o seguinte: a partir do momento que você tem domínio do que você está fazendo, você pode se direcionar para onde você quiser. Então, você usar um artifício, seja lá qual for, para descobrir um caminho para abrir sua consciência, se você usou esse artifício para abrir sua consciência e depois não precisa mais desse artifício para continuar abrindo sua consciência, putz, foi válido, hiper válido. O duro é você só estar de consciência aberta quando você fica fazendo uso dessas bengalas. Mas não estou aqui para julgar, é processo de cada um também. Mas será que isso é necessário? Se fosse necessário, caramba, isso aí não existisse, como é que a gente ia abrir a consciência? O que adianta a gente estudar? O que adianta a gente ouvir? O que adianta a gente meditar, como estão falando aqui, né? Temos que usar algum aditivo? Não sei. Alexandre, por exemplo, muitos usuários de cigarro, álcool, cocaína são curados pelo chá. Legal, não sabia disso, beleza? Tudo tem a sua... Tudo tem parte boa, tudo. Minoro, fico mais alto tomando 2 copos de cerveja. O que ele diz aqui? Esse troço está andando depressa. Tá. Tomando 2 copos, não fumo, não injeto e não cheiro. Muito bem, Minoro. Isso aí. O bom é ser doido careta. Cleonice, tomou sim, Lígia. Conhecimentos em vários lugares sem as bengalas. Ronebom. Pois uma experiência isolada não serve de nada. Os véus devem ser tirados no dia a dia com consciência, aí sim haverá abertura. Isso é o que eu tenho que concordar com em gênero, número e grau. Vejo pessoas à minha volta, diz o Alexandre, que melhoraram após a experiência, se tornaram mais conscientes, mais conectados nos entes queridos, mais preocupados em ajudar a salvar o planeta. Paulo Augusto diz que plástico é veneno para testosterona. O Cyrus diz: quando que a droga muda o caráter da pessoa? Putz, aí é que tá, sei lá, né? Boa pergunta. Isso aí acho que um psicólogo, um psiquiatra sabe responder legal, porque ele vai no fundo. Eu acho que a droga muda o caráter da pessoa. Eu acho que muda. Ou então, no mínimo, influencia no caráter da pessoa. Alexandre, pois vem a sensação de unidade muito grande e muita coisa melhora na relação conosco e com o mundo. Legal, você está contando a sua experiência e eu acredito nela totalmente, que ela é sua experiência e a sua experiência ninguém pode contestar. O que diz o Agite? Muito bonito então. O que, Agite? O que o Alexandre falou. Isso aí. Lígia, gostaria de poder relatar o trabalho espiritual que é feito no Frei Luís. Acontece tudo isso, oh meu Deus do céu, sem droga nenhuma. Que tipo de trabalho é feito no Frei Luís, Lígia? Espiritual, espírita? Hein? Ou só assistencial? Religioso? Religião também é muleta. Bom, deixa pra lá. Isso aí, eu tenho que respeitar os caminhos que eu já trilhei também. Deep Darling, gente, que conversa mais estranha sobre droga. Onde querem chegar? Eu não sei se você chegou agora, mas a gente quer chegar no seguinte aqui. Primeiro que somos adultos conversando sobre coisas do nosso dia a dia. E a questão que nós estamos tratando aqui, não sei que horas você entrou na sala, é se para se ter abertura de consciência é necessário que se faça uso de algum tipo de droga, algum tipo de chá de poder, coisas nesse sentido. Esse que é o papo, então. Pablo Augusto, tomei uma vitamina de cogumelo, fiquei louco por uma semana, o tempo todo vendo morcegos e caindo num buraco. Tá aí. Isso foi legal? Com certeza não. Paulo Veller, o tema de hoje é... Como é que é? Alucinando a consciência, o tema de hoje. Alexandre, Jorge Ouro disse no Vida Inteligente que podemos morrer no vital se formos muito longe no astral. Não foi isso, Grego? Sim. Existe um perigo. Não é que você ir longe. Se você se aproximar de eletricidade e algumas outras coisas, você pode romper a sua ligação com o corpo físico e você fica por lá.
morre mesmo, morre pro físico, né? Lisa, podemos conversar de tudo aqui, muito bom, claro que é uma sala de adultos onde nós temos que conversar coisa que nos acrescente, que a gente convive com isso, nosso dia a dia. Então é isso, falar de uma forma aberta e clara. Cleonice, e aqui alguém dirá se é necessário? Que é necessário, tá? O Deep Darling, por favor, se identifique primeiro aqui, dê o seu nome para a gente saber com quem está falando. E o que eu acho, eu já disse o que eu acho. Você chegou tarde, depois você pode acessar no YouTube e você vê o que nós falamos aqui. Agite para cá é um remédio. Bom, então a questão é essa, continuando e finalizando. Para se abrir a consciência, existem de respiração, de meditação, de uma série de coisas que pessoas que nos antecederam e que ainda de hoje nos deixaram legado. Então, a questão de você utilizar de alguma bengala para te auxiliar nessa abertura é de cada um. Nós não somos aqui julgadores e nem críticos para falar o que você deve ou não fazer. Cada um de nós citou a sua experiência nessa área e sabe o que é bom e o que não é. Muitas pessoas têm um outro nível de consciência exatamente por terem visto que aquilo as levou simplesmente apenas para o astral, outras que aquilo não as levou em lugar algum e outras que não cheirou nem fedeu, como a gente diz, né? Grego, o trabalho antes disso, veneno de sapo, daime, chá, coratado. Eles que sabem usar, os índios, sem dúvida. Rony Bump, a química altera o caráter, tanto que os jovens drogados pegam as coisas de casa para vender. Aí já é um caso sério, aí já é dependência química, aí é diferente. Que música? A música, claro, né, Agite? A música nem se fala. Mas foi bom você lembrar. A música é outro. Nossa, a música te leva a níveis de consciência que você não faz ideia. Todos, hein? Todo tipo de música. Cada tipo de música te leva para algum lugar. Eu não tenho dúvida alguma, diz a Cleonice, que não há por que usar essas drogas. Nenhuma. Cada um sabe de si. Lígia, Grego, o trabalho no Frei Luiz vai muito além do aspecto religioso, só participando para entender. Beleza. Então, como eu não vou participar, eu não vou entender. Pablo Augusto, Rony, é esse argumento que coloca um veneno do lítio na água. Deep Darling, peraí, toda química é uma roleta russa, você nunca sabe se ficará dependente, então para que experimentar? Eu disse isso no começo da conversa. Por que eu não experimentei? Por medo. Por medo. E se eu gostasse daquele troço? Fora. Qualquer medicamento é droga e altera seu organismo, atua diretamente no sistema nervoso central, ali já diz. Perfeito. Os sons fazem você sonhar. Fiquei sem o vídeo e a voz, a Cleonice diz. Então é por causa da sua conexão. Então, gente, ó, foi um assunto, acho que legal. Não sei se a gente chegou a algum consenso, e nem era para chegar a um consenso, era simplesmente para ver se o quanto, se alguém experimentou alguma coisa, se essa coisa, seja lá qual for, realmente valeu de alguma questão. Para mim, eu falei do Daime e disse do que eu experienciei, que valeu para mim por todas as 4 sessões que eu participei, que são sessões compridas, fora a disciplina, fora aquela coisa toda bonita dos hinos, essa tal de força que em 62 anos de vida que eu completei agora, dia 11 passado, eu jamais experienciei coisa igual e jamais esquecerei. Então, espero poder um dia experienciar a mesma coisa sem ter tomado coisa alguma, né? Então é isso. Gente, então, legal. A gente pode mentalizar para essas pessoas que fazem uso de droga, que não é o caso nosso do papo. Do nosso papo hoje não é droga. O nosso papo é bengalas que presumivelmente nos ajudariam a abrir a nossa consciência. Para aquelas pessoas que buscam abrir a consciência e não têm paciência de esperar o momento certo, tá ok? Então é isso, gente. Foi muito legal estar com vocês. Desculpem se o assunto foi um pouco pesado, mas a gente tem que conversar sobre tudo, né? Porque nosso dia a dia é tudo. Não adianta tapar o sol com a peneira. Isso existe
isso a gente convive e isso a gente tem que saber lidar. Então, fiquem bem, um fraterno abraço e um feliz sempre.